presença do Senhor, a gente aprende a ouvir a voz dele, a gente aprende a ouvir o que ele tem para nós, né? E sempre quando nós temos muita expectativa em pessoas, em lugares, a gente acaba se frustrando, a gente acaba, em um determinado momento, a gente vai se pegar chateado porque nós colocamos expectativas em alguém ou em algo e esperamos alguma coisa. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa no Senhor, Ele nunca vai nos frustrar, Ele vai fazer aquilo que vai te deixar entristecido. Ele vai te fazer aquilo que muitas das vezes vai te deixar questionando, porque você ainda não entendeu o que Ele tem para fazer. Mas quando você começa a entender o que Ele está fazendo, aí você passa de ficar questionando e com dúvidas na cabeça e começa a falar: nossa, se eu tivesse entendido antes eu tinha sofrido menos. Se eu tivesse conhecido o Senhor melhor antes, eu tinha sofrido menos, eu tinha passado por menos dificuldade. Porque as coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes, e que nos tira do centro da vontade dEle, é a falta de conhecimento de quem Ele é. E nessa noite, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero focar hoje na questão de conhecimento, conhecer a Deus. E eu queria convidar que nós abramos nossas Bíblias no livro que tem o mesmo nome do meu primo, Oséias. Oséias capítulo 6. Tem o mesmo nome. É verdade, né? Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6:3. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Lendo de novo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega toda a terra. Só esse versículo. Estava vendo essa palavra que sempre que a gente vai falar, sempre vai ministrar e vai falar para alguém de buscar o conhecimento do Senhor, de buscar a presença do Senhor, a gente sempre fala que a gente tem que conhecer e tem que prosseguir nisso, não pode parar, né? Porque tem pessoas que chegaram num determinado patamar: eu já conheço, eu já sou PhD em teologia, eu já conheço tudo de Deus e eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais prosseguir nesse conhecimento, nessa busca. Eu já atingi o que eu queria, já consegui o que eu quero, tá bom para mim. E aqui Oséias, ele faz questão de falar que não é pra gente só conhecer, é para prosseguir em conhecer, tem um estágio. Porque quando eu conheço e eu já entendo o que é bom, eu não tenho que me limitar a falar que já tá bom aquilo. Porque a gente tem o costume, por exemplo, a gente tem o costume de se automedicar. A gente está com a dor de garganta, a gente vai lá, pega um diclofenaco, começa a tomar, e logo quando a garganta ficou boa, a gente para de tomar. Não segue aquele período de tempo que tem que ter para que o remédio seja eficaz. Porque daqui a pouco o nosso organismo vai criar um bloqueio e você não vai poder mais usar ele, vai ter que usar o mais forte que ele. Porque a gente, depois que já fez bem pra gente, a gente já não preocupa em continuar. O antibiótico, eu vi uma pesquisa recente que daqui a uns anos os antibióticos não vão fazer mais efeito, porque o nosso organismo já ficou tão acostumado com antibióticos e não a tomar corretamente, que não vai ter mais como utilizar antibiótico. Ou seja, aquilo que foi usado para ser uma bênção para nós, né, pela medicina, agora não vai poder mais agir em nós. Porque chegou num determinado momento que a gente aprendeu tanto a usar aquilo que a gente já conhecia, aqueles medicamentos que nós já estamos acostumados a usar, que nem precisa de receita. A gente já vai lá na farmácia, já sabe aquela farmácia que vende sem receita, você vai lá, toma, acabou. Já fez efeito. Porque a gente já está acostumado com remédio para cada coisa. E a gente sabe que a gente sabe tudo. E aí de repente a gente se depara com a notícia que eu vi nesses dias no reportagem dizendo que o antibiótico daqui a uns anos não vai fazer mais efeito.
Por quê? Porque a gente não soube usar o remédio da forma certa. Assim também é quando nós achamos que já temos tudo de Deus e já achamos que já o conhecimento que nós já temos dele, a vivência espiritual, a vivência ministerial que nós temos dele, já é o suficiente. Já está bom. Eu já estou abastecido, eu já não preciso mais de alguém falando para mim o que eu preciso ou o que eu não preciso fazer. Eu não preciso mais receber orientação, eu não preciso mais estudar a Bíblia, eu não preciso mais estudar a palavra, porque eu já sei tudo. Eu já estou num patamar que eu não preciso de direcionamentos, eu já sou direcionado. Eu já não preciso mais de ouvir a voz, eu já sei qual é a voz que eu tenho que ouvir, o que eu tenho que fazer, então não precisa mais. O interessante é que a gente está numa época de tamanha informação que basta você digitar no Google alguma coisa que você está procurando e vem centenas e centenas de coisas para você comparar e você ter informação. Então eu posso, por exemplo, eu não conheço o Oséias, eu entro no perfil dele do Facebook, começo a ver o que ele curte, começo a ver o que ele gosta, os lugares que ele passeou e eu acho que eu já conheço o Oséias. Eu acho que eu já tenho uma base dele e falo assim, olha, ele gosta de verde. Ou ele gosta de ir para a praia, ele não gosta de ir para o interior. Ele gosta de Coca-Cola. Eu já começo a saber tudo que Oséias gosta. Tudo que Oséias, eu já acho que eu conheço ele. Mas eu nunca parei um minuto para sentar com Oséias para entender se realmente é isso que ele gosta. Ou se eu tomei uma base que ele gostava porque eu vi alguém dizendo, ou eu vi alguma coisa que ele colocou. E muitas vezes a gente pode conhecer artistas. Você pode conhecer aquele que você gosta muito, até no meio gospel, ou não no meio, não precisa ser do meio gospel. Algumas pessoas que você gosta, se admira, aí você pesquisa tudo sobre a vida daquela pessoa. Você sabe até a hora que ela levanta. Você sabe quantos filhos tem, sabe qual que é a raça do cachorro que ele tem. Mas se você for colocado frente a frente com essa pessoa, você vai ter que ser apresentado para ela. Porque você conhece tudo sobre ela, mas você não tem intimidade com ela. Se eu for chegar, por exemplo, no pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu admiro e que eu leio muito a respeito dele e leio muitas obras dele. Eu sei um monte de coisa a respeito dele, mas se eu chegar na frente dele, eu vou ter que ser apresentado, porque eu não conheço ele. E muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida no Evangelho sabendo tudo de Deus, mas nós nunca fomos apresentados para ele da forma certa, ou nunca permitimos conhecer ele do jeito certo. Porque a base que nós tivemos, ou todo o conhecimento que nós adquirimos durante a nossa vida ministerial, durante a nossa vida espiritual, nos mostrou que nós conhecemos Deus. Eu sei que ele apareceu para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, dizendo, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, é um Deus que não escolhe pessoas por características especiais. Ele escolheu uma pessoa que era filho de um cara que fazia imagem de escultura. Ele chamou um cara que nunca tinha ouvido a voz dele, e quando chama esse cara passa a seguir ele. Eu sei que Deus fez isso. Depois eu sei que Deus prometeu para ele que ele ia ser pai de uma multidão e que a esposa dele era estéril. Então era uma promessa ilógica. Ou seja, eu começo a descobrir que Deus ele faz promessas que são absurdas para o homem. Isso eu sei. Depois eu sei que depois de muito tempo ele ter feito algo errado, que foi se deitar com Agar, nasceu Ismael, depois de esperar o tempo certo, agora vem o filho da promessa, Isaac. E aí eu sei que Deus cumpre promessa. Depois que Deus cumpriu a promessa, eu sei que ele chamou Isaac, chamou Abraão e falou assim, eu quero que você ofereça Isaac. Agora eu sei que é um Deus que ele vai me pedir o que é mais precioso para mim, para ver se eu tenho capacidade de oferecer, mas não porque ele não me conhece, mas porque eu preciso me conhecer. Porque quando Deus chama Abraão para apresentar Isaac em sacrifício, ele sabia que Abraão era fiel a ele. Deus não tinha dúvida disso, porque ele sabia o que ia acontecer. De eternidade a eternidade ele era. Deus queria mostrar para o próprio Abraão que ele era fiel. O que Deus faz conosco? Deus coloca situações na nossa vida para nos mostrar que nós somos fiel, para nós entendermos que nós precisamos de melhorar a cada dia. E que nós somos colocados à prova porque nós mesmos não sabemos quem nós somos. Nós não entendemos quem nós somos. Hoje, essa semana, na quinta-feira, eu acordei uma banda que eu gosto muito, chamada Catedral, e tem uma música deles que chama Você, que fala, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Por que às vezes a gente tem dilema? Por que às vezes a gente não se entende? Porque a gente não conhece Deus, porque a gente não se aproxima de Deus. Quando eu começo a me aproximar de Deus, eu começo a entender quem eu sou, e eu começo a entender por que eu sou assim. Por que Deus permitiu que eu fosse assim? Por que Deus permitiu que a minha estrutura
esse vasozinho fraco de barro fosse dessa forma? Por que eu tenho características tão peculiares? Eu começo a entender quando eu chego perto dele. Mas quando eu sei um Deus, teoricamente falando, eu conheço um Deus teoricamente falando, eu posso saber tudo que ele gosta, tudo que ele faz, tudo que ele fez, mas não sei o que ele é para mim. Porque eu gastei tanto tempo estudando a Bíblia, eu gastei tanto tempo orando, mas não gastei tempo preocupado em saber o que Deus queria que eu soubesse a respeito dele. Foi que nem a gente falou no último café, a gente chega com uma folha para Deus com tantas coisas que nós queremos que Ele faça, mas não chegamos com uma folha em branco para que Ele fale o que nós queremos, o que Ele quer que nós fazemos. E a gente vai vendo, andando na Bíblia, a gente vai vendo várias coisas que Deus fez. Depois de Isaac em sacrifício, nós vemos que Isaac teve filhos, nós vemos que Deus teve encontro com Jacó, lá no lugar que Ele colocou o nome de Peniel. E a gente vai ver até chegar a Jesus estar aqui na terra, nós vemos várias coisas de como Deus fazia, de como Deus era. Mas já parou para pensar que a gente muitas das vezes sabe tudo, mas não entende quase nada? Porque, e quando eu falo a gente, eu não estou me excluindo disso. Eu por muito tempo estudei a palavra, eu por muito tempo dei aula na escola dominical, eu por muito tempo dei aula no Instituto Teológico, e eu comecei a entender de forma diferente que não importa o quanto que eu conheça dele, que eu acho que eu entenda dele, o importante é o quanto eu tenho experiência e intimidade com ele. Porque se eu chegar no céu com um fichário de 20 matérias sobre cada coisa, sobre cada atributo de Deus, sobre cada coisa que Ele fez, sobre cada testemunho que Ele concretizou na vida de cada um dos personagens da Bíblia, se eu não tiver experiência com Ele, não vai adiantar de nada. Porque eu vou lançar um monte de palavras para Deus que já sabe tudo, Ele sabe de todas as coisas, mas eu não perdi tempo, ou ganhei tempo, analisando como é que era a minha intimidade com Ele, a minha vida com Ele. Porque eu posso formar, ser bacharel, depois eu fazer doutorado, fazer mestrado, fazer doutorado em teologia, mas eu posso não conhecer aquele que eu estudei. Porque teologia vem estudo de Deus. Eu posso ser PhD no estudo de Deus, mas não conhecer o Deus que eu estudei. E nessa noite eu queria que nós, como é um culto de Santa Ceia, eu queria que você fizesse uma introspectiva, olhasse lá dentro e visse o quanto você conhece Deus e o quanto você necessita de conhecer Ele mais intimamente. Porque não adianta eu chegar aqui e encher vocês de testemunho do que Deus fez na minha vida, porque isso vai aguçar a fé de vocês, mas não vai aumentar a intimidade de vocês com Deus. O meu testemunho vai aumentar a sua fé, porque você vai crer mais em Deus, mas isso não vai demonstrar que você tem mais intimidade com Ele. Se eu chegar aqui e encher de conhecimento da palavra, vocês vão saber de muitas coisas que Deus é, mas isso não vai mudar a intimidade que cada um tem com Deus. Esse momento de memorial, esse momento de comunhão que nós vamos participar daqui a pouco, ele pega o momento mais difícil da vida dele, um dos últimos momentos com os discípulos dele, ele chega e fala: olha, um de vocês vai me trair. Ele chega e joga uma bomba na mesa da comunhão. Ele fala: o que coloca a mão comigo no pão, ou seja, aquele que diariamente convive comigo vai me trair. E o interessante é que os discípulos não apontam um para o outro. Vai ser você, vai ser você, vai ser você. Começa a perguntar: será que sou eu? Porque todos que estavam ali entendiam que não tinham tanta intimidade com o mestre ao ponto que eles achavam que tinha. Porque se eles tivessem intimidade, quando Jesus falasse assim: um de vocês vai me trair, a intimidade ia falar: não é você. A intimidade ia dizer: fique em paz. Mas eles andavam com Jesus já faziam 3 anos praticamente, e não tinham a intimidade suficiente através do Espírito de Deus para saber que não era um daqueles que estavam na mesa. Porque quando Jesus fala esse texto, Jesus quando lê esse texto, Judas já não, quando ele vai fazer a ceia, quando ele vai partir o pão, Judas já não está mais.
Eles não pararam para nem entender o que Jesus estava falando, porque ele fala, quando Judas chega até ele, ele fala, o que você tem para fazer, faça depressa. E Judas sai. Agora ficam 11 na mesa, aí ele vai falando. Não tinham intimidade e não tinham conhecimento. Judas sai para negociar e para fazer o que ele tinha para fazer. Como Judas era um dos tesoureiros, aquele que cuidava do dinheiro, eles podiam ter interpretado o que você tem para fazer, faz depressa. Ou seja, Judas tem que comprar alguma coisa. Judas tem que fazer alguma coisa. Nós ainda estamos aqui, ó. Judas não é um de nós. A falta de intimidade vai fazer você não ter confiança no que Deus tem na sua vida, no que Deus tem na minha vida. Porque é claro que é fácil eu chegar e falar um monte de coisas negativas a respeito de Judas, mas Judas era o cara mais equilibrado dos 12. Judas era o cara que morava em Jerusalém, todos os outros 11 moravam na Galileia. Todos os outros eram pescadores. Todos os outros tinham, vamos dizer assim, uma cultura inferior à de Judas. Eu poderia falar mal de Judas? Poderia. Mas todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Pela falta de entendimento, porque Judas não tinha entendimento. Quando eu não tenho entendimento, eu começo a fazer coisas que eu não quero. Quando eu não tenho conhecimento daquele que está do meu lado, eu começo a fazer coisas que eu não deveria fazer. Porque faltou intimidade. Aí Judas vai, faz o que tem para fazer, os 12 estão ali. Jesus vai sair com esses 11, os 11 ficam lá, Jesus vai sair com esses 11. Ele sai com esses 11 e 8 ficam sentados. 3 vão para um lugar mais secreto e Jesus fica sozinho. Quando Jesus volta, esses 3 que estavam com ele mais próximo, estavam dormindo. Porque não entenderam. Jesus chama eles, vamos para orar? Vamos. 8 ficam sentados, nem ora. 3 vão um pouco adiante e começam a orar. Aí ajoelha, dobra o joelho e começa a orar. Aí daqui a pouco vem o cansaço. Não sei se tinham pescado, tinha feito alguma... Pescado não, porque já não pescava mais. Não sei se tinha feito alguma tarefa, não sei se a preparação da Páscoa foi muito desgastante. Não sei se a preparação da ceia tinha sido muito desgastante. Dormiram. Jesus volta e fala, não pudestes nenhuma hora vigiar comigo? Nenhuma hora. O interessante é que ele não fala com os 3. Ele fala com Pedro. Tinha 3, tinha Pedro, Tiago e João orando junto ali. Ele vira e fala só com Pedro. Mas por que só com Pedro? Porque algum tempo atrás, Pedro, ele foi questionado junto com os outros discípulos, dizendo assim, Jesus fala, olha, o que estão dizendo que eu sou? Ah, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, igual João Batista. Outros não sabem o que dizer. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Pedro fala para ele, tu és o Cristo. Ou seja, foi revelado para ele. Jesus fala para ele, ó, não foi carne que te revelou isso, mas o Espírito te revelou. Ou seja, quem tem a revelação de quem Deus é mais cobrado do que os outros. Quem recebe alguma coisa diferenciada nas mãos, quem recebe uma revelação, uma oportunidade diferenciada, é mais cobrado que os outros. Ah, mas João não era aquele que Jesus amou e que deitava a cabeça no ombro, no peito de Jesus? Mas por que ele vai questionar Pedro? Porque ele fala, tu és Pedro. Quando ele fala que ele era o Cristo. Jesus começa a revelar quem ele era, quem Pedro era, porque até então ele tinha um outro nome, era Simão. Agora Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te darei a chave do reino. Porque quando Deus começa a revelar para aqueles que têm ousadia de entrar num lugar que ninguém quis entrar. Porque perguntou para todos, só Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo. Tinha um equilibrado, tinha o que amava mais, tinha o que era mais inteligente, tinha vários ali. Mas um levanta e fala, olha, tu és o Cristo. O Filho de Deus mostra a intimidade com Deus, porque foi o Espírito que revelou, e mostra que conhecia. Só que daqui a pouco, lá na frente, esse conhecimento se torna vão. Porque Jesus fala, olha, o inimigo está doidinho. Ele está cirandando com a sua vida. E antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes tu me negarás.
Olha o que acontece, esse homem que estava cheio de experiência, que tinha convicção de quem Deus era porque foi revelado, esse homem que dorme no momento que é para orar, esse homem que é cobrado no momento que está em 3 pessoas e ele é cobrado mais do que todos os 11, esse homem chega no momento em que Jesus vai ser levado, Jesus vai ser acusado num tribunal que não podia, num tribunal irregular, porque não poderia ser julgado de madrugada. Ele vai para um tribunal clandestino. João vai com Jesus até lá o lugar. Pedro fica fora se esquentando na fogueira. Aí chega e fala assim: estou lembrando de você. Você é um discípulo, você andava com ele. Não, que isso? Está enganado. Mas ele não conhecia Jesus? Agora ele está negando Jesus. O mesmo que conhecia, o mesmo que teve a revelação, está negando. Mas você não... Aí outra pessoa chega, mas você fala igual ele. Porque quanto mais a gente chega perto de Jesus, mais a gente vai tendo características dele. Por mais que a gente tenta negar, por mais que a gente tenta falhar, ainda a característica está ali. Porque você vai na rua, não precisa estar com roupa de crente, né? Porque tem roupa de crente. Você pode estar na rua de bermuda, a pessoa vai chegar em você e falar assim: você é diferente. Por que que mas eu não estou com roupa de crente aqui? Eu achou que eu sou diferente, mas porque não é a roupa. É a característica de Cristo sendo refletida em você. Aí perguntou: você não é, você fala igual eles, você anda igual eles. Não, tá enganado. Aí a terceira vez perguntam para ele, ele fala: não, você está me confundindo com outra pessoa. Você deve estar aí com outra pessoa, a imagem na sua cabeça aí, a sua memória não é fotogênica, não é fotográfica. Você está enganado, não sou eu. Aí o galo canta. O galo canta e mostra: você me conhecia, mas você não tinha intimidade. Você não prosseguiu, você parou. Porque recebi a revelação, recebi a orientação de Deus de quem era aquele que estava do meu lado, que ele era o Messias, que ele era meu filho. Agora eu parei, eu não prossegui em conhecer. Por quê? Para mim já estava bom até ali. Agora esse que é o meu mestre, esse que é o meu Senhor, está sendo acusado, está sendo levado a um tribunal ali. E aqueles caras são poderosos, eles podem incriminar. Eu vou ficar de boa aqui, porque senão pode sobrar até para mim. Porque eu não prossegui. Eu parei. Esse patamar de intimidade já está bom. Lá em Ezequiel a gente vai ver que veio um anjo e levou Ezequiel numa visão no templo. E ele via que as águas que saíam de dentro do templo, elas tinham algumas dimensões. Ele mediu 1000 côvados e as águas davam nos meus tornozelos. Depois mediu mais 1000 côvados, as águas me davam nos ombros. Depois mediu mais 1000 côvados, a água me dava nos lombos. Depois mediu mais 1000 côvados e as águas estavam nos ombros. Depois mediu mais 1000 e eu não conseguia mais pé, eu não conseguia mais estar. Por quê? Eu comecei a entrar num lugar que eu já não podia mais voltar. Porque a intimidade com Deus é isso. Tem pessoas que vão se acostumar e se acomodar com a água rasa. Não, eu vou ali porque eu não me exponho. A qualquer momento que eu quiser eu volto. Qualquer momento que eu quiser eu posso voltar à minha velha prática, eu posso voltar à minha velha conduta, eu posso voltar ao velho homem. Eu não vou me relacionar de tal forma porque para mim esse grau de intimidade está bom. Aí a gente vai vendo que Deus ele nos convidou para estar mergulhados na intimidade. Porque as águas que saíam do trono eram águas que traziam vida, não eram águas que traziam morte. Porque Deus nos quer que nós tenhamos intimidade com Ele, porque senão nós vamos estar mortos espiritualmente. Porque sem a água, que é o Espírito Santo, sem ela molhando a nossa vida, sem ela regando o nosso interior, nós não vamos passar de pessoas mortas vivas. The Walking Dead. Não vai ser isso. Deus não nos chamou para nós vivermos somente essa vida. Porque nós estamos determinando aqui onde vai ser nossa intimidade. E esse prosseguir vai nos levar a conhecer Ele como Ele é. Esse prosseguir vai nos levar a estar face a face com Ele lá no céu. E poderemos ver sem ser morto.
Porque se nós vemos Ele hoje, do jeito que nós estamos face a face, nós morremos, porque a glória dele vai nos matar. Mas depois que nós começamos a entender, conhecer e começamos a prosseguir em conhecer, é um caminho que vai nos levar a um encontro com Ele. Vai nos levar a uma vida com Ele. Porque aonde eu estiver, você vai estar também. Aonde eu caminhar, você vai caminhar comigo. Porque Deus nos está chamando para intimidade, para conhecer. E sempre na Bíblia, quando você vai ouvir a palavra conhecer, está ligado à parte sexual. Oh, mas que é isso? Heresia aqui agora? É Cantares de Salomão? Você leu Osés falando Cantares agora? Beije-me com os beijos da sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho? Não. Conhecer, intimidade, é um lugar que é você e a pessoa com que você tem intimidade. E conheceu Adão, a Eva, e teve um filho. E colocou o nome do filho de Caim. E conheceu Abraão a Sara, e deu o nome do filho de Isaac. E conheceu. Intimidade. Por que Deus nos chama para intimidade? Porque nós somos a noiva. E porque Ele é o noivo. Se a noiva não tiver intimidade com Ele, como é que eles vão se encontrar numa boda? Como é que eu vou me encontrar com aquele que quer eu no lugar secreto, sendo que eu nunca cheguei no lugar secreto, que Ele já está lá me esperando? Ele fala sempre, entra no lugar secreto, ou seja, no lugar de intimidade que eu já estou te esperando. E quando você está no lugar secreto, de intimidade, você não tem vergonha. Porque você não tem que se vergonhar. Porque Jesus está te esperando para uma intimidade. A gente sempre vai levar a coisa para o lado sexual, de intimidade, a coisa sexual terrena. Mas Deus quer uma intimidade que não tem esse cunho que a gente vê com os olhos pecaminosos, né? De uma coisa que não é muito legal, ou então uma coisa pesada. Não, Ele quer uma intimidade de te conhecer nu. Mas o que é esse nu? É sem nada. Sem nada, sem que nada te impeça, nada impeça você de ver Ele. Ele pegar você como esse copo aqui, ó. Não tem nenhuma coisa que impede de ver o conteúdo do que está dentro desse copo. Ele quer nos ver assim. Porque às vezes tem alguma coisa tampando Deus de ver a gente. E isso não é intimidade. Mas quando nós entramos na presença dele, fica íntimo. Fica limpo. E não tem impureza, não tem nada que vai nos impedir de ter um relacionamento com Ele. Ele está falando assim, ó, chega de querer me conhecer religiosamente falando. Chega de querer me conhecer por experiências que você já teve, de situações que você já pode. Não, eu quero que você me conheça sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de regra. Não é libertinagem, é liberdade. Porque quando o Senhor vai nos chamar, Ele quer a gente inteiro. Porque não adianta a gente se oferecer para o Senhor com reservas. Eu te amo até a página 2. Eu me entrego até a página 2. Eu estou sendo sincero até a página 2. Eu estou meio entregue. Então Deus não precisa nem da sua meia entrega. Não entrega nada. Porque se não for para te ter por completo, Ele prefere não te ter. O Senhor quer que nós entramos num lugar de intimidade. Porque não adianta eu pegar esse cálice, esse pão, se eu não souber com quem eu estou me relacionando. É um sacrifício de tolo. Você está mostrando para as pessoas que você está ceando. Você está mentindo para você mesmo, porque você não tem comunhão. E eu não estou falando de pecado, eu estou falando de intimidade. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, não é o irmão que está do lado, não é quem está falando, é o Espírito Santo. Você não pode ser impedido por nada. Ninguém vai julgar você se você vai participar ou não. O Senhor está nos convidando para um lugar de intimidade, para você saiba. Olha, aquele que participa comigo está dizendo, ó, eu sou dele, ele é meu. A minha vida não é mais a minha vida é dele. Porque quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança. Isso aqui é um material, né, que representa uma união na nossa cultura. Mas nós fazemos uma aliança que não é material quando nós nos casamos. Nós fazemos uma aliança que é eterna com Deus. Nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, nada, assim como ela é sem emenda, nada vai
interromper a aliança que eu tenho com a pessoa que eu estou casado. Agora com Deus é a mesma coisa. Quando eu faço uma aliança com Ele, eu estou falando assim, nada vai entrar no lugar que eu separei para mim e para o Senhor. Nada. Nada vai me impedir de sentar na mesa e ter comunhão com o Senhor e dizer assim, Senhor, eu quero lembrar do teu sacrifício. Eu quero viver cada momento que o Senhor andou até chegar à cruz. Eu quero viver cada momento que o Senhor olhou para o lado, humanamente falando, e viu que todos os seus amigos estavam distantes. Eu quero lembrar de que eu estava olhando com os olhos da fé e eu vi aquele Simão Cirineu sendo obrigado a carregar a cruz, porque Jesus já estava tão debilitado que ele, como homem, que era também 100% Deus, 100% homem, ele estava tão exausto de tanto que ele tinha apanhado, o corpo físico dele estava tão machucado e lacerado que ele não estava aguentando mais carregar. Teve que um homem ajudar. Eu começo a entrar nos muros de Jerusalém e ver essa caminhada. E aquela galera que ficava juntando com ele lá, que quando tinha 5 pães e 2 peixinhos ele dava comida para todo mundo, ficava feliz, agora está sendo incitada pelos sacerdotes corrompidos a dizer que era para crucificar mesmo, que ele merecia aquilo. Porque era conveniente. Porque se eu conheço um Deus religiosamente falando, eu tenho que ficar do lado do sacerdote. Então o sacerdote falou para mim que tem que matar Jesus, eu vou matar. Quando eu conheço Jesus religiosamente, o que dizem para mim ao longo da minha vida toda que é correto, e eu nunca parei para pensar se realmente é correto, eu faço cegamente. Porque eu nunca parei para analisar. É verdade? Será que é? Será que Jesus viesse hoje, alguns dos grandões que a gente vê por aí, não crucificaria igual Anás e Caifás? Por não entender, porque hoje em dia quase não precisa mais de Jesus para nada. Jesus é dispensável. Porque todo mundo sabe dirigir culto. Todo mundo sabe convidar pregador famoso. Todo mundo sabe convidar cantor famoso. Então o show já está pronto. Jesus se torna dispensável. Então se ele viesse, ele ia atrapalhar hoje o formato da igreja do jeito que está. Porque está tudo dando tão certo, está tão lucrativo. Aí Jesus vem e fala, não é isso que eu preguei. Não foi isso que eu deixei de ensino. Não foi isso que Paulo, com muita custa, falou, olha, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Prosseguir não é parar. Prosseguir não é achar que nós já sabemos tudo. Prosseguir é gradativo. O interessante é que no final do versículo, depois que Oséias fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer, ele fala que quando nós prosseguimos em conhecer Ele, Ele virá como a alva, a sua saída será como a alva, e Ele virá a nós como chuva. Mas não é uma chuva qualquer. Chuva serôdia. Chuva serôdia. O interessante é que a chuva serôdia, ela vem especificamente nas primeiras semanas da primavera. E ela não vem para dar o fruto. Ela vem para amadurecer o fruto. Essa chuva, ela é específica para que aquilo que foi... Não é a chuva que quando você planta, espera que chova, para que a planta... Não, essa chuva vem para o fruto ser maduro. É uma chuva específica que os agricultores esperam ansiosamente para que aquele fruto seja maduro. O que Oséias está dizendo aqui? Quando você prossegue em conhecer a Deus, Ele vem como uma chuva serôdia, ou seja, Ele vem amadurecer o fruto que Ele te deu. O fruto que Ele está gerando dentro de você. Porque quando você conhece Ele, você vai dar frutos. Só que esse fruto pode não estar bom. Aí quando você está prosseguindo em conhecer Ele, Ele vem como uma chuva e molha as suas raízes. Ele molha aquilo que você está expondo para Ele, dando para Ele um lugar de intimidade e fala, agora esse fruto vai ser maduro. Agora esse fruto vai ser eficaz. Agora esse fruto vai ser proveitoso. Porque a pior coisa que tem é você pegar uma fruta, você abre aquela fruta, você corta aquela fruta, você vai comer aquela fruta, ela não está boa.
a aparência era boa, o cheiro era até bom, mas o sabor não era bom. Por quê? Não amadureceu do jeito certo. Ou amadureceu forçado, ou foi tirado prematuramente e não estava no ponto certo. Por que Oséias fala que é como a chuva serôdia? Porque ele vem para amadurecer aquilo que ele está gerando dentro de nós. Por isso que é importante nós conhecermos a Jesus, não pelas lentes da religiosidade. Porque as lentes da religiosidade vai dizer para você que você tem que enxergar com os óculos dela. Nós temos que enxergar a luz da palavra. Porque a palavra ela não mente. Porque a palavra é Jesus. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como diz aquele hino, cheio de graça, cheio de verdade. E ele não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória e veio aqui. Nós temos que prosseguir. Não podemos parar. Conhecer. Você conhecer a matéria que você foi formado é bom? É. Porque isso vai garantir o seu sustento. É legal. Mas você conhecer a Deus vai te garantir um lugar de intimidade junto a Ele. Você conhecendo a Deus, você pode até não conhecer tudo que você precisaria conhecer nessa terra, mas você conhecendo Ele, Ele supre todas as suas necessidades. Porque a falta que você sente, as perguntas que você tem, os questionamentos que você tem, só vão ser respondidos a partir do momento que você conhecer e entender quem Ele é intimamente, não superficialmente. Foi como eu disse, não adianta eu conhecer pessoas famosas, saber toda a rotina dela, que quando eu chegar na frente dela, eu vou precisar ser apresentado da mesma forma. E já pensou o Espírito Santo, quando você chegar na frente de Deus, ele chegar e falar assim, ó, tá aqui o Daniel. Daniel, esse aqui é Deus. Ah, eu ouvi muito falar do Senhor. Eu vi muita coisa que o Senhor fez. Mas, ó, é um prazer conhecer o Senhor agora. Tem pessoas que vão chegar até Deus com bolo. Senhor, fiz um bolo pro Senhor porque eu fiquei sabendo que o Senhor gostava de bolo. Aí Deus vai pegar o bolo. Ô, meu filho, muito obrigado. Qual que é o sabor do bolo? É baunilha. Gostava de chocolate. Conhecia, mas não conhecia tão bem. Quis surpreender a Deus, mas se frustrou. Porque faltou alguma coisa. O que está faltando para nós conhecermos Deus intimamente? O que precisa ser tirado de nós? O que precisa ser tirado da nossa rotina? Qual que é as coisas que eu preciso eliminar para conhecer Ele mais? Porque conhecer Ele nos leva a um lugar de renúncia. Nós temos que renunciar a algumas coisas. Nós vamos ser afligidos por algumas coisas, porque Ele próprio disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas essa aflição é para nos deixar no foco, e não para nos tirar do foco. A aflição ela vem não para te matar, mas para te deixar alerta. A aflição ela vem para te mostrar que não é só mar de rosas. A aflição vem te mostrar que não é só chegar no domingo à noite ou no domingo de manhã, levantar a mão, adorar a Deus e achar que já está feito o sacrifício e já acabou. Não. É na segunda. É quando eu acordo. É quando eu poderia fazer muitas outras coisas e eu renuncio a essas outras coisas. Eu falo assim, Senhor, eu quero um tempo só eu e o Senhor. Eu quero um lugar secreto. Eu quero um lugar de intimidade. Ah, mas eu não tenho. Procura. Porque a gente arruma jeito para tantas coisas. Nós damos um jeitinho para aprender tantas coisas. Ah, eu quero fazer uma receita sei lá, um nhoque maravilhoso. Você vai lá, arruma um jeito, você vai e aprende. Ah, eu quero aprender como é que eu conserto o carro. Você vai lá, faz um curso, gasta dinheiro, você vai lá e aprende. Porque nós somos dotados de inteligência. Se nós nos dedicarmos, nós aprendemos. Mas porque para Deus nós colocamos sempre o último plano. Ah, quando der. Ah, mas eu já sei bastante. Não vou me aprofundar não. Já tenho bastante conhecimento. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz muito. Não, tá bom. Você pode ter feito muito, mas o muito que você fizer ainda é pouco pelo muito que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nada que nós fizermos vai suprir o que Ele fez. Todas as vezes nós vamos estar devendo, porque graça é o favor que eu não mereço. E se eu não mereço, eu já começo devendo. É um presente que eu recebo sabendo que eu não era digno de receber.
É a mesma coisa que você vai receber um prêmio e você sabe que tinha pessoas mais qualificadas que você para receber, e você recebeu um prêmio e fala, mas aquele ali merecia mais do que eu. Eu não merecia. E você recebeu o presente. Que o Senhor, Ele ministre melhor nossos corações. Que nós possamos entender esse lugar de intimidade e chegar a Ele. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos participar desse memorial. Mas lembra-se de ter intimidade com Ele. Não seja mais uma ceia. Ah, mas eu estou batizado há tantos anos. É normal. Não é normal. Se é normal, é que não é importante. Porque quando nós fazemos as coisas no automático, a gente não damos importância. Você não pensa em casa quando você chega de acender a luz, você chega e já acende, é automático. Você não dá importância para aquilo. Você dá importância quando a energia falta. Mas você não pensa no interruptor quando você está saindo da igreja para ir para casa. Quando você faz no automático, você não dá importância. Mas quando você para, você reflete, você pensa, você fala, é importante. Não é mais uma ceia. Não é mais um culto. Não é mais um encontro. Não é mais uma reunião. É um momento de intimidade. Queria que nesse momento a gente curvasse as nossas cabeças e orássemos. Eu queria que você se desligasse